Contar para vocês como que nasce uma notícia, como que chega até o momento em que vocês, né, acompanham assim na televisão, por exemplo, que um repórter está num jornal e passa a informação. A notícia acontece, num primeiro momento, numa coisa que a gente chama apuração. O que é apuração? Eh, Normalmente tem uma redação com muitos e muitos jornalistas, tem sites de internet. Antigamente a gente fazia tudo pelo telefone, quando não tinha ainda esses sites de internet, mas hoje em dia a gente tem, né, a internet. Então, a gente tem alguns portais de notícia que colocam as notícias à disponibilidade dos jornalistas. A partir daí, dessa primeira informação, a gente começa o nosso trabalho, que é de investigação. Verificar se essa informação realmente é correta. A gente tenta ouvir o máximo de pessoas e os dois lados da notícia, né? E a gente vai trabalhando, a gente vai escrevendo, a gente vai redigindo essa informação, né, tentando checar o máximo possível para que ela seja uma informação de bastante credibilidade. E depois que a notícia está pronta, que a gente faz o texto da notícia, por exemplo, para o rádio e para a televisão, a gente faz uma coisa chamada flash, que é quando a gente está de um determinado local, ao vivo, e o apresentador do jornal chama o repórter. Então, muita gente pensa que o jornalista decora aquilo tudo que ele fala, mas na verdade a gente não decora, não, porque não dá tempo, sabe? É bem corrido, então a gente não decora nada, a gente vai falando no improviso. E como a gente participa da construção, né, desta reportagem, como a gente fala com as pessoas, como a gente liga para as autoridades públicas para saber se aquilo é verdade ou não, a gente acaba entendendo o que está acontecendo para transmitir essa informação, né, para os telespectadores, ou para os ouvintes, ou para os leitores. Então, normalmente é assim que uma notícia é feita. Agora, a gente tem também as redes sociais, que tem um lado que é muito legal, né, que todos vocês com certeza conhecem, mas que tem um lado também que é bastante perigoso, porque com as redes sociais a gente também tem muitas informações que não são verdadeiras e que acabam transformando naquelas famosas fake news, que são notícias que são manipuladas, que são notícias que normalmente não têm um jornalista de verdade responsável por aquela informação. Por isso que, para ser jornalista, a gente tem que ter muita responsabilidade e tem que ter o compromisso com a verdade, de falar a verdade para as pessoas, né? Porque o jornalista tem um poder muito grande, né? A comunicação tem um poder muito grande de passar a informação, de informar a sociedade. E se a gente não faz isso de uma maneira muito ética e muito correta, a gente pode estar fazendo uma coisa que não é certa, né? De manipular as pessoas, ou de estar mentindo para as pessoas. Por isso que é tão importante. E, assim, mais importante do que isso, eu acho que isso não é válido só para jornalista, só para o profissional, mas isso é válido também para todos vocês. Por isso que eu falei já para as outras turmas, e eu queria muito contar para vocês que, para ser um bom jornalista ou qualquer outro profissional, a gente precisa se informar muito e gostar, ser bastante amigo ou amiga da leitura. Eu leio desde que eu sou bem novinha. Eu tenho o hábito da leitura, então isso me ajudou muito para me transformar em jornalista. Mas mesmo para vocês, se vocês não desejarem ser jornalistas, eu tenho certeza que a leitura vai ajudá-los para qualquer outra profissão, para qualquer outra carreira que vocês escolherem para a vida de vocês, né? E por isso que também é muito importante, né, ouvir as notícias, ler jornais, porque isso acaba desenvolvendo em vocês uma ferramenta assim que é quase uma coisa que detetive usa, sabe? Que é um faro para identificar as coisas que são verdadeiras e para desconfiar de algumas coisas que você lê e fala, peraí, será que isso é realmente verdade? Então, eu acho que é isso, assim, que a minha mensagem maior para vocês é isso, assim, a leitura, ler bastante, vocês podem, né, começar a lendo assuntos que interessam vocês, que vocês gostam. Depois, quando vocês estiverem na vida adulta, vocês vão escolher outras coisas, livros mais técnicos, quando for necessário, e se informarem sempre. Eu acho que isso faz diferença em qualquer profissão.
Então, quando a gente amplia o nosso repertório de leitura, possibilita também ampliar o repertório na escrita, né? Exatamente, né? E a gente cria também intimidade com o texto, né? Por exemplo, no jornalismo, a gente usa muito frases mais curtas, uma linguagem mais fácil para que seja acessível para todas as pessoas, né? Mas isso, olha, é só na leitura mesmo que vai possibilitando esse tipo de aprendizado para a gente. E no exercício da escrita, claro. É uma profissão muito legal, muito bonita, mas atrás daquilo que vocês assistem na TV, tem muita coisa. E eu gosto de falar que todo mundo acha, olha, que legal, que chique, que repórter que está arrumadinha, que repórter todo bonito, de terno. Mas no dia a dia não é assim, não, sabe? Porque antes da gente chegar para falar na televisão, por exemplo, a gente passa horas debaixo de chuva, no tempo. Às vezes a gente fica um tempão esperando uma notícia, uma informação, bem complicado. Atrás, né, dos bastidores do jornalismo é a vida real, assim. Às vezes a gente sai cedinho para fazer uma reportagem e tem que ir para um lugar mais distante, tem que pegar a estrada. É um trabalho que exige muito da gente, fisicamente, né, e intelectualmente também, porque a partir do momento que você pega o seu papel para começar a fazer as anotações para construir a sua reportagem, tem uma exigência muito grande do compromisso da gente mesmo, de passar aquela informação de uma forma muito isenta, né, de não dar a opinião da gente, para que o público tenha elementos para que ele possa associar aquela informação e tirar as conclusões dele, entendeu? Por isso que é tão importante ser ético e trabalhar sério quando você é jornalista. Mas não é só de glamour, não, viu? Tem muita relação na profissão. A gente trabalha muito. Às vezes você esquece o que você tinha que falar, né? Então, assim, o conselho que eu dou para vocês, para a apresentação de vocês a semana que vem, é de tentar não decorar, de realmente entender o que vocês vão falar. Então, escrever bem, ler várias vezes. A gente ensaia, às vezes, antes de ligar as câmeras, a gente ensaia, a gente passa o que a gente fala, passa o texto, a gente repete em voz alta o que a gente vai falar, porque ajuda a memorizar. E dá nervoso, sim, é normal, dá nervoso, faz parte, mas é uma delícia. Só a gente pode decidir a profissão que a gente vai querer seguir para uma vida inteira, né? Só a gente vai saber de verdade. Eu tive a oportunidade de, desde cedo, assim como você, de gostar do jornalismo e de decidir ir atrás da profissão. Mas, por exemplo, na época, meus pais não tinham nem dinheiro para pagar a faculdade de jornalismo para mim e eu fui trabalhar. Então, eu estudava de manhã, minha universidade era de manhã, e à tarde eu ia trabalhar para ajudar a pagar a mensalidade da minha faculdade. E a gente não acaba de estudar nunca, a gente não para nunca. Quando eu vim aqui para a França, quando eu me mudei para Paris, eu recomecei a minha vida, a minha profissão, porque era um outro país, uma outra língua. Eu voltei para a escola, eu fui fazer um mestrado aqui, eu estudei mais um tempão, eu voltei a ser estagiária, eu já tinha uma experiência profissional, mas eu voltei a ser estagiária, eu comecei do zero. Então, assim, a gente tem que ter em mente que a gente não para de estudar nunca, por isso que a gente tem que escolher algo que a gente goste de verdade, para ser mais fácil. Eu acho, assim, que para ser jornalista, você tem que ter muito compromisso com as pessoas, porque você tem muita responsabilidade, né? Levar a informação para as pessoas é uma coisa que você pode transformar a vida delas, né? Então, se eu dou uma notícia falando, olha, eu estou bebendo um copo d'água com uma casca de banana e eu não vou ter mais o Covid, vocês vão acreditar, porque, né, eu tenho uma credibilidade como jornalista que vocês vão achar que é verdade. Só que é mentira. Isso aqui não resolve o Covid, né? Então, eu tenho que ter responsabilidade Sim. de não passar a informação errada e mentirosa para as pessoas, porque senão a gente engana e a gente manipula muito a gente. Então, é um trabalho de muita, muita responsabilidade e muita seriedade. Eu trabalhei bastante tempo nessa rádio aqui da França, de repórter, de ir para a rua, de pegar as informações que chegam do mundo inteiro e de, né, traduzir, de escrever os textos e gravar para o Brasil.
Mas agora, neste momento, eu trabalho em uma outra empresa como jornalista, dentro da comunicação, mas é um jornalismo empresarial. Então, eu não estou trabalhando mais como repórter, eu trabalho mais na área de comunicação empresarial e publicitária. Então, neste momento, eu não tenho ido para a rua, não. Eu conciliei uma época de trabalhar assim e ser correspondente para o Brasil, então isso acabava que me fazia ir para a rua, me fazia, às vezes, trabalhar à noite, de madrugada e tudo, mas agora, atualmente, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço aqui da minha casa, eu não saio, não. Como está sendo difícil para vocês aí, aqui também está sendo difícil. A gente evita ao máximo de sair, eu trabalho de casa, então a gente quase não sai para ir nos lugares, porque realmente está uma situação muito complicada, né, perigosa. Aqui na França, tem algumas regras que são diferentes do Brasil, então quem sai de casa é realmente quem não tem condição de trabalhar de casa, né, de home office, igual, né, boa parte dos pais de vocês está fazendo, e a gente deixa para que as pessoas que estão na rua sejam realmente, né, os profissionais de saúde, as pessoas que realmente não têm opção, né, por exemplo, os garis, as pessoas que trabalham no comércio. Então, está sendo um desafio para todo mundo, aqui também, como aí no Brasil. Fiquei muito feliz porque eles assumiram também o papel de entrevistadores, né? Porque Verdade. cada um, né, pôde formular a sua pergunta. Achei assim, excelente, porque vocês realmente puderam ter essa oportunidade de trocar informações totalmente relevantes àquilo que a gente vai falando da teoria. Hoje vocês tiveram oportunidade de, na prática, verificarem todas as informações, né, que nós fomos construindo, elaborando em nossas aulas. E, Cláudia, eu queria também te dar os parabéns pelo seu trabalho, que é um trabalho muito lindo, Obrigada. um trabalho assim, muito importante até para nós, professoras, que bebemos muito na fonte, né, de vocês. Então, a gente pesquisa muito também através do material que vocês produzem, e realmente existem grandes jornalistas, né, que a gente tem confiança no material que Isso. eles produzem, porque como a gente utiliza muito esse portador textual que vocês produzem para dar aula, para fazer uma prova, né, para elaborar o nosso material também, é muito importante aquilo que você falou, da responsabilidade e do compromisso da verdade que vocês têm. Então, eu acho uma Verdade. profissão muito importante e muito nobre. Queria te dar meus parabéns também pela sua escolha. Viu? Eu que agradeço e, nossa, eu que tenho que dar parabéns para vocês, né, professores, porque eu sei o tanto que tem sido desafiador esse momento, né, de dar aula assim à distância, de não estar em sala de aula. Então, olha, vocês são privilegiados de terem professores maravilhosos, né, que estão realmente empenhados em levarem assim algumas alternativas para que as aulas sejam ainda mais atrativas, para prender a atenção de vocês, que nem sempre é muito fácil, né? É muito difícil para a gente esse novo mundo que a gente está vivendo. Então, eu agradeço assim de coração. E também, para ser um bom repórter, um bom jornalista, a gente tem que ser tem que saber escutar, né? Então, isso é bem legal. Eu acho que a gente fez isso aqui muito bem, vocês como repórteres me entrevistando, né? E quando eu contei também a minha história. Então, isso é bem legal. E assim, se eu puder deixar um conselho para vocês, para qualquer um, né? Desde o Felipe que quer ser jogador de futebol, até alguém que quer ser médico ou querer ser outra profissão, que a leitura é a melhor amiga, a melhor companheira de vocês na vida inteira, né? Que através da leitura vocês vão passar a escrever melhor, vocês vão passar a se comunicarem melhor, a ter repertório para conversar com as pessoas, seja com os amigos, seja mesmo na família. Quando a gente é uma pessoa que lê muito, uma pessoa bem informada, né? As palavras vêm com muito mais facilidade. Então, a gente acaba tendo sucesso em qualquer coisa que a gente faça. Um outro conselho que eu dou para vocês é para vocês estudarem muito, investirem muito também em um outro idioma, né? Seja no inglês, no espanhol ou no francês, né? E como eu bem disse, tem um tanto de curso que a gente não precisa pagar, que a gente consegue fazer agora graças à internet. Então, é a dica que eu deixo aí para vocês também, que isso abre portas para o mundo inteiro. Vocês vão poder
morar, trabalhar, viajar para onde vocês quiserem.